Mas o que falar desse Deus pródigo? Um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia, nós vamos compreender na palavra. Mas, olhando hoje, quero trazer aqui o contexto que a gente vive hoje até chegar no texto. Contexto atual nosso. A gente vive um tempo de polarizações. Nunca vivemos um período na história de tanta polarização, né? Em meio a identidades que são formadas por gostos, né? As pessoas, nós temos formado a nossa identidade por gostos. E quando esses gostos são minimamente contrariados, já são motivos para conflitos. Vocês já perceberam isso? A polarização está tão grande que, por exemplo, se você fala assim, numa conversa com alguém, né, que você está conhecendo, um colega, um amigo, você fala assim, eu não gosto muito de gatos. Não gosta de gatos, a pessoa tem gato em casa. Na próxima reunião, talvez de PGM, não vou chamar não gosta de gatos, não é para andar comigo. Então, as pessoas vão vendo, né, são polarizações, e aí já acontecem as rotulações, os julgamentos, né? Por exemplo, você diz que não gosta de algo que a pessoa gosta, isso já define quem é a pessoa, né? Você já se vira contra ela, ou ela se vira contra você. Mas isso aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Não estou apontando que as pessoas são assim. Se a gente não cuidar, a gente também vai viver dessa forma, nessa polarização. Certa vez eu estava indo aqui no acampamento batista, quando estava tendo a construção da capela, do templo lá. E eu fui com um amigo, que era seminarista, e no caminhão, levando as coisas, a gente foi conversando ali, e começamos a falar de louvor. Eu falei, cara, louvor é cristocêntrico, tem que ser cristocêntrico, né? Ele é verdade e tal. Aí eu falei para ele, você conhece uma banda que chama Projeto Sola, cara? Massa. Aí ele, já ouvi, achei meio enjoativo. Aí eu olhei para ele assim, e falei, pensei comigo, não gosta de Projeto Sola? Não. Aí toda vez que eu lembro desse amigo, eu encontro, eu lembro, ele não gosta de Projeto Sola. Então cria são as polarizações. O que tem a pessoa não gostar de algo que você não gosta? Isso não vai atrapalhar seu relacionamento com ela, não vai atrapalhar a convivência. Até se ela não gostar de Jesus, não tem problema. Que aí a gente vai sendo Jesus na vida dela e ela vai acabar conhecendo. Mas a gente tem que cuidar com as polarizações. Direita ou esquerda, né? Motivo para muito conflito. Agora tem algo pentecostal ou reformado, né? Arminiano ou calvinista? Não vou. Você dá problema, hein? Até hoje. Pós-moderno ou conservador? Então, assim, existem dois personagens bíblicos que a gente poderia fazer uma comparação. Um é o pós-moderno, que quer viver segundo o seu coração, buscando a sua própria felicidade. O que importa é a sua felicidade. Importa ser feliz, é como a gente ouve aí. Ou também nós poderíamos fazer uma comparação com um conservador, com aquele que detém os princípios e faz dos princípios o que move e defende, né, ali com muita gana. São os dois filhos perdidos da parábola do Deus pródigo. Por que chama Deus pródigo? Vou explicar o porquê já. Mas se você olhar na sua Bíblia, em Lucas 15, aí a partir do versículo 11, talvez tenha um subtítulo, né, um nomezinho ali. Na maioria das Bíblias está assim, a parábola do filho, o quê? Pródigo, alguém leu? Na minha Bíblia está o filho perdido, né? Mas na verdade aqui nessa parábola temos dois filhos perdidos. Então os subtítulos a gente tem que tomar um cuidado. Eles são bons, ajudam, eles são bons e nos ajudam, mas temos dois filhos perdidos. E por que não do filho pródigo? Pródigo, o primeiro significado, só para a gente entender, é aquele que dissipa seus bens, gasta mais do que o necessário. É aquele que esbanja. Ele não se preocupa com bens materiais, mas ele doa, ele entrega, isso é pródigo. E aí, pelo filho ser mais notável o que esbanja a herança do pai, acaba tomando o título. Mas
tem o segundo significado para pródigo também, que tem muito a ver com o primeiro até. É aquele que é generoso ao dar. Aquele que não detém os seus bens, mas ele doa, ele abençoa, ele é longânimo, é generoso, exerce compaixão. Então, por isso, o Deus pródigo. Esse título é o título de um livro também do Tim Keller, que é um livro maravilhoso, indico vocês a ler, e muito do que vai ser trazido aqui foi inspirado por essa obra, por essa literatura. E para a gente compreender, há uma parábola grande, não vou ler, vou fazer um resumo, e depois nós vamos versículo por versículo. Jesus está diante de publicanos e pecadores discursando. E junto deles também tem os fariseus, que se incomodam e criticam Jesus por estar junto com publicanos e pecadores. Os religiosos, né, os conservadores, talvez aí se incomodando com a classe que eles não concordavam com o seu estilo de vida. Por isso Jesus então ele vai falar sobre, antes disso, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, né, da moeda, do dinheiro perdido. E ele vai falar sempre nessas parábolas, ele vai frisar o arrependimento. Ele fala da alegria que há nos céus. Os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. Ele vai falar que a alegria vale muito mais quando um pecador se arrepende do que justos, que acham que são justos, não continuam com a sua justiça e não se arrependem. E aí ele vem, então, nesta parábola, ele traz 2 filhos e um pai. O primeiro filho pede a herança, gasta tudo, perde tudo, depois ele cai em si, volta para o pai. Quando volta, o pai faz uma festa, em alegria pelo filho que voltou, e o filho mais velho se incomoda com aquilo, vem contra o seu pai e a parábola termina, tá? Resumo. E aí nós vamos entrar então no texto. E a parábola ela representa o pai e os filhos, Deus, os gentios e os judeus, e também Deus e nós. Ela vai ser aplicada para nós. E a questão é que, independente de nos parecermos, porque nós vamos fazer comparações, com um filho ou com o outro, o que importa é quais decisões nós devemos tomar diante desse Deus pródigo, desse Deus de graça e de compaixão. Vamos orar? Curva as cabeças onde vocês estão. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que nós temos para meditar na sua palavra, para compreender a sua vontade e para sermos edificados e transformados por meio do teu poder, por meio do poder do teu Espírito e por meio do poder da tua palavra. Então fala nos nossos corações nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, versículo 11 diz: Jesus continuou. Por quê? Porque ele já vinha falando da parábola da dracma, havia falado da parábola da ovelha perdida, importante, que é o arrependimento, a importância do arrependimento e da entrega. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O primogênito, o filho mais velho, era por lei nesse período que ele tivesse 2/3 da herança. E o filho mais novo tinha direito a 1/3. Por quê? O primogênito é que viria administrar as coisas do pai. Então ele ficava com essa herança. E o pai dividiu. Toma 2/3 para você e toma 1/3 para você, para o que pediu. Mas quero minha parte da herança. Isso era uma afronta ao pai. Pedir a herança antes que o pai morresse. Significava que havia o desejo até de que o pai morresse. Importava mais o que o pai tinha para oferecer do que quem o pai era. E no Oriente Médio, um pai tradicional aqui, ele expulsaria o filho desrespeitoso. Depois de bater no filho, havia uma punição física e mandava o filho embora sem direito a nada. Essa era a lei da comunidade naquele período. Mas o que o pai faz? Um gesto de amor. Ele nem contradiz. O que Jesus está dizendo, olha, este pai entregou o que o filho pediu em um gesto de amor,
demonstrando uma resposta de compaixão ao invés de severidade, que o pai tinha o direito, ele estava certo de punir o filho e não dividir a herança, por desrespeito, por tamanho desgosto que esse filho traria ao pai. No versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Para enfatizar o tamanho do pecado do filho mais novo, Jesus diz sobre ele ter ido o mais longe possível do pai, ou seja, para pecar tranquilo, para levar uma vida do jeito que ele queria, pecar confortavelmente. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente tem a ilusão de que Deus não está sabendo do que a gente está fazendo. Esse filho, Jesus está falando, ele faz isso, ele vai para longe do pai. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Aqui está mostrando que o fato dele ter se distanciado do pai, fez com que ele se tornasse refém do mundo que vivia. É assim todas as vezes que nós nos afastamos de Deus. A gente se torna refém daquele mundo que a gente escolheu. Se aquele mundo vai mal, a gente vai mal. Se aquele mundo vai bem, a gente vai ilusoriamente bem. Versículo 15. Pois, por isso foi empregar-se, o filho mais novo, com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, e o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Então o que Jesus está dizendo aqui nesta parábola para os publicanos e pecadores, mas para os fariseus? Olha, esse filho desse pai, ele escolheu ir para uma região que não é uma região de judeus, que não é uma região do povo de Israel, porque existem porcos. Se comercializavam porcos, e porco não era permitido, eles não comiam, não criavam, era considerado animal impuro. O filho escolheu a impureza. Está vendo isso? Jesus está dizendo. Este filho escolheu a impureza, ao invés de viver debaixo do amor, da graça, de tudo que ele tinha. Versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essas vagens de alfarrobeira são frutinhas que nasciam perto de chiqueiros, perto do lugar onde se cria o porco. Mas aquilo era de domínio do Senhor daquela terra. E nem isso ele permitia que aquele jovem comesse. Esse filho, ele recorreu à pior forma de sobrevivência para um judeu. Ele se aliou a quem não era da aliança. Ele saiu da posição de herdeiro da aliança, como alguém que pertencia a Israel para ser escravo de um povo inimigo. E ainda mais, cuidar de animal considerado impuro. E nem se alimentar daquilo que o animal impuro se alimentava, ele podia. Tamanha era o lamaçal que aquele filho foi se afastando do pai. E nessa parábola, queridos, eu vou adiantando, o pai é Deus, e os filhos, o filho mais novo são os gentios, os pecadores, os publicanos, e os filhos mais velhos vão ser os judeus. Esse filho mais novo, ele desonrou o pai, fugiu da presença do pai, se afundou em pecados terríveis, tornando-se miserável, pior que miserável. A questão é, o que se fazer quando se encontra nessa situação? Que atitude nós devemos tomar diante desse Deus pródigo, que não abandonou esse filho? Nós vamos ver. Primeira atitude, arrependimento. E Jesus mostra que isso aconteceu. Olha o que diz no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Aqui no versículo 17, esse termo, e caindo em si, ele dá a intenção, ele significa pensar racionalmente, vir a si mesmo. É como se ele refletisse e caísse em si e acordasse para a vida que ele estava levando, mas o arrependimento aqui foi um arrependimento verdadeiro. E o arrependimento, que é a mudança de pensamento, ele caiu em si, ele se examinou, ele veio a si mesmo e mudou o seu pensamento.
Arrependimento verdadeiro de pecados nos leva a novas e importantes decisões. Quando a gente se arrepende de pecados, a gente toma novas decisões. E o filho percebeu e reconheceu. O que ele reconheceu? Que ele era indigno. Essa é uma característica de quem se arrepende de verdade. Ele não acha que ele merece nada de Deus. Ele não acha que ele é digno de isso aqui. Olha só. Versículo 18. Ele se arrependeu. Ele entendeu, ele compreendeu que o pai dele tinha empregados, tinha comida de sobra, e ele ali fora da presença do pai dele. E o 18 diz: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha o que levou esse jovem, o arrependimento que fez ele, que decisão que ele ia tomar. Pequei contra o céu e contra ti. Os rabinos, naquele período, eles ensinavam o seguinte: o que era tradição? Nesse contexto de Jesus, eles ensinavam que além de pedir desculpas, era necessário fazer restituição. A partir do momento que ele pediu a herança, saiu, se ele voltasse, ele tinha que restituir para poder ser aceito na comunidade. Porque nem o pai e nem a comunidade iria aceitar. Então teria que haver restituição, porque ele violou as regras daquele lugar. E o filho planeja dizer ao pai que mesmo sem direito de voltar à família, ele gostaria de ser acolhido por um dos empregados, ser ensinado a trabalhar e então ele fazer algo para restituir. Literalmente, ele entendeu, o arrependimento levou ele não só a pedir perdão, não, mas ele tinha vontade de restituir o mal que ele fez. Isso demonstra um verdadeiro arrependimento. Não é da boca para fora, mas eu quero restituir o mal que eu fiz. Eu quero reparar o mal que eu causei. E olha o que diz o verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui ele estava ensaiando. Queria chegar em Deus, no Pai, né? E dizer: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu quero trabalhar, eu quero restituir o mal que eu fiz. O filho deseja estar, pelo menos, na presença do pai. Ele não queria nada. Ele não queria bem material. Ele não queria voltar a viver como um herdeiro daquela família, com as suas regalias. Ele só queria estar perto do pai. É o que ele ansiava. Isso é que leva a um verdadeiro arrependimento. A presença do pai, o perdão do pai já lhe bastava. Depois do arrependimento, existe uma outra atitude a ser tomada diante desse Deus pródigo. E esse filho mais novo nos revela. A palavra nos revela. Jesus, por meio desta parábola, nos revela. Qual decisão? Entrega. Se arrependeu? Lembrou o que te afasta do Pai? Lembrou aquilo que tem te separado, te trazido frieza? Se arrependeu do seu pecado? Tem esse desejo de restituir? Quer estar na presença do Pai? Decida se entregar a Ele. Versículo 20 diz: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Olha o que está dizendo no texto: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Só que no texto grego, esse levantou-se, ele tem uma outra conjugação verbal, é um outro tempo. Traduzindo de lá, diz assim: levantando-se. Levantando-se, ele foi para seu pai. Ele não esperou ficar de pé. Ele não esperou se tornar forte o bastante. Ele não foi se tomar um banho, tentar se aparecer melhor para o pai. Não, enquanto ele caiu em si, se arrependeu, desejou a presença do pai, enquanto ele se levantava, o texto está dizendo, ele ia. Enquanto ele estava se levantando, ganhando forças, ele ia. Porque ele sabia que por si só ele não ia ter forças para chegar lá. Mas ele sabia quem é que iria o fortalecer e colocá-lo de pé novamente.
Por isso que a gente tem que, a partir do arrependimento, não olhe para como você está, não tente por suas forças se levantar, se reconstruir, vá para aquele que vai te reconstruir. É em Deus, desse Deus pródigo, que nós conseguimos ser levantados. Levantando-se, ele foi. E aqui a palavra anistemi significa trazer vida. É utilizada, esse levantando-se, é utilizada para como se ele estivesse sendo gerado novamente. Como se ele estivesse nascendo novamente. Como se ele tivesse realmente morrido, aquele filho mais novo, antigo, se tornado um filho mais novo, nascido novamente. Esse é o sentido da palavra. Sentido de trazer ânimo, vida nova. Ele não esperou se levantar totalmente, mas quando ele respirou, ele entendeu que ele tinha um pai de amor, um pai de graça, um Deus pródigo, um Deus de misericórdia. Ele se levantou e foi. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Uma grande necessidade fez esse filho lembrar que na casa do pai tinha alimento à vontade, mas ele descobriu que na casa do pai também existe graça à vontade, existe perdão, existe misericórdia. E aí eu quero dizer, que não há mal algum que o amor do Pai não possa perdoar e apagar. Não há mácula alguma, sujeira alguma que Ele não possa purificar, limpar e fazer novo. Não há. Não há pecado que seja páreo para essa graça. Não há. Estamos falando aqui de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus de compaixão. E Ele tem outros atributos. Ele é um Deus justo. E Ele é um Deus também que se ira. Mas a ira de Deus, essa justiça punitiva de Deus, ela existe somente diante de pecados não confessados e daquele que não se arrepende. Se você se arrepender dos seus pecados, se você entender o amor e a graça desse Deus, se arrepender verdadeiramente, está fora dessa ira, está fora dessa justiça. Após o arrependimento, não espere se sentir forte o bastante para se aproximar do Pai, pois é no Pai que somos fortalecidos. Então se levante hoje e vá em direção desse Pai. Vá em direção desse Deus pródigo. Um Deus que não mede esforço. É o que Jesus está mostrando nessa parábola. Ilustradamente por esse Pai, é um Deus que aguarda o arrependimento, que aguarda os primeiros passos na direção dele. Compaixão. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente de nossos pecados, quando nós confessamos a Ele, a palavra diz que nós obtemos o perdão. Quando nós nos entregamos a esse Deus, nos arrependemos, nos entregamos, a gente também recebe compaixão. Olha o que diz no versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, olha a definição que Jesus está dando nessa parábola no Evangelho de Lucas. A definição para Deus: cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e o beijou. Ainda longe. O fato de você, no seu coração, entender que você é um pecador,
que você carece dessa misericórdia, se arrepender dos seus pecados, o Pai, ainda longe, corre e te abraça. Ainda longe, Ele vem e nos abraça. Mesmo nós, com todas as nossas impurezas, com todas as nossas feridas abertas por causa dos nossos próprios pecados, mesmo nós fedendo, tendo rolado na lama de porcos, diante do arrependimento, Ele vem e Ele abraça. Mas Ele não faz só isso. Olha o que diz a palavra: cheio de compaixão. Aqui a palavra helios para compaixão significa piedade, misericórdia. Palavra utilizada para um livramento. Ela é utilizada para livramento de um castigo merecido. Misericórdia, nós falamos, né? Conhecemos essa palavra misericórdia. Falamos, Deus tenha misericórdia. Misericórdia, helios, significa livramento de um castigo merecido. Nós merecíamos punição, como esse filho merecia punição, por ter negado o pai, por ter desejado no seu íntimo que seu pai morresse para ele ter essa herança. Merecia punição, como nós merecemos todos os dias. Merecemos todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Mas o texto está dizendo, misericórdia é um dos atributos desse Deus pródigo. Livramento de castigo que nós merecíamos, diário, é o atributo desse Deus pródigo. Agora presta atenção no texto. Jesus, Ele mostra que o filho havia ensaiado uma fala para o pai, para demonstrar um arrependimento, não era isso? Aí eu chego lá e eu falo, pai, perdoa porque eu pequei contra os céus e contra ti, me deixa fazer isso, eu quero restituir, eu quero ser funcionário do seu empregado, mas eu quero estar perto do Senhor. Ele ensaiou, Jesus está dizendo, olha, esse filho ensaiou, que ele ia chegar e ia falar, mas o pai, ele só ouviu a primeira parte do discurso. Com isso, está dizendo que Deus não quer nem saber a forma com que você vai fazer para restituir, o que você vai fazer na presença dele. Ele só quer saber que você se arrependa e que reconheça o amor e a graça dele, e saiba, e entenda no seu íntimo que nele você encontra graça, que nele você encontra misericórdia, que nele você encontra perdão para os seus pecados, e por meio de Cristo Jesus você já foi lavado e remido quando você crê nele como Senhor. É isso. O pai não quis nem saber do plano do filho. Bobo, ensaiando o que ele vai fazer na minha presença. Eu só quero ele e o resto é comigo. O resto é comigo. O pai só ouviu a primeira parte do discurso, sobre o arrependimento. E quanto à forma de recebê-lo, o pai nem deixou ele falar. Aqui mostra o pai interrompendo. Ele ignora o discurso ensaiado do filho. O que ele diz? Depressa. O pai diz aos servos, depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. A melhor roupa é a roupa do pai. O homem aqui, Jesus está trazendo um contexto, todos que ouviam aquilo sabiam disso. O homem era a parte central na família, ele era o sacerdote, ele era do lar de maior respeito, e a melhor roupa era do próprio pai. O que Jesus está dizendo aqui é que quando nós vamos à presença desse pai, ele nos reveste com o que ele tem de melhor. Ele nos reveste com a sua própria roupa, com a sua própria vestimenta. Ele nos reveste dele mesmo. Dele mesmo. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Assim é o Deus pródigo. Assim é o Deus pródigo. Um Deus de amor, de compaixão. Olha o que ele faz. O pai demonstrou
dando a melhor roupa, pedindo a melhor roupa, um sinal de, claro, de reintegração do filho à família. Ele estava simbolizando que aceitava esse filho incondicionalmente. Ele nem tocou no assunto desse filho ter saído, ter feito o que fez com ele, só o recebeu. Segundo, ele não exigiu que o filho pagasse as dívidas e que ele passasse por humilhação diante da comunidade. O pai decide cobrir a nudez e a pobreza, os farrapos do filho, com roupas que representam sua própria dignidade e honra. No entanto, nós vimos aqui, é o pai que vai ao encontro do filho. Sabe por quê que o pai vai em encontro do filho? Aqui ele foi porque ele reconheceu um coração arrependido de longe. E é assim que Deus faz quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ele, em sua onisciência, sabe o que passa em nossos corações. Ele sabe. Reconhecendo isso, é Ele quem vem em nossa direção. Basta arrepender dos pecados, confessar e desejar mudança. É Ele quem vem na direção do arrependido. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que é um arrependimento verdadeiro. Talvez você pense, Deus é um Deus de amor universal, né? Não impõe condições, Ele aceita todos, e não importa Ele não importa quem seja e nem quem tenha feito. Isso não é verdade. Se fosse, Jesus não terminaria a história aqui. O filho foi recebido. O pai pediu uma grande festa. Se alegrou porque o filho perdido voltou. Mas ele fala de um filho mais velho. Jesus traz esse filho mais velho. Ou seja, por que mais velho? Já vivia antes na presença do pai. O mais novo veio depois. Então, no contexto aqui que Jesus traz essa parábola, ele está falando, olha, o filho mais novo são esses que vocês estão recriminando, que agora eles vêm na minha presença, arrependidos, sujos, impuros, e eu os purifico. Agora eu vou falar de vocês, filhos mais velhos, que já estavam na presença desse pai antes deles virem, mas não estavam vivendo conforme o desejo desse pai. Esse filho mais velho, nós vamos ver no texto, que ele também desonrou o pai. Ele desonra o pai com a sua alta moralidade, né? Só que, mesmo com o seu conservadorismo, faltava a ele algo que o irmão mais novo não faltou: arrependimento. Olha o que diz o versículo 23. Quando o filho volta, né? Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É festa. O que Jesus está dizendo aqui é quando um pecador se arrepende, existe alegria nos céus, existe festa. Aí ele diz, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Lembra da palavra? Levantando-se. É como se ele estivesse ali nascendo de novo. Vida nova. E aqui, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Versículo 26. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Versículo 27. Este lhe respondeu, o empregado, seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E aí o filho mais velho se alegrou, abraçou o irmão. Oh, que bom que você está aqui de volta, estava com saudade de você, que bom que você está vivo, de volta em casa. Foi isso? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Enquanto o pecado do filho mais novo foi tomar o controle da sua própria vida, o pós-moderno, o livre, gastou tudo, né? Com prostituição, com bebida, com farra, buscando ser feliz, certo?
O pecado do mais velho foi se encher de ira, amargura, devido à sua alta moralidade, devido ao seu alto conservadorismo. E aí diz no versículo 28, na parte B: então seu pai saiu e insistiu com ele. Que Deus pródigo é esse, que ainda vai atrás de um coração endurecido, de um religioso, que se ira com alguém que foi salvo, porque acha que não foi justo. O pai ainda vai e fala: filho, vem você também, vem você também. Que Deus é esse? Que amor e que compaixão é essa? O pai agiu com a mesma compaixão que agiu quando correu para aquele filho. Lembra que o homem aqui nesse período era um homem de respeito, de postura. Era vergonhoso se ele corresse. Na tradição, a mulher poderia correr para fazer as coisas, o filho, os funcionários, mas o homem da casa, ele tinha que andar com postura. Se ele corresse, aparecia as pernas, e isso era escândalo. Mas esse pai, quando vê o filho vindo, ele corre, ele não liga para a sua aparência, ele vai e abraça aquele filho. E aqui ele vai para o mais velho, e diante das pessoas, ele insiste com o filho: venha também. E isso era um confronto para os fariseus que ouviam essa parábola de Jesus. Vê que esse Deus age com compaixão para aqueles que eles julgam e para com eles também. Olha o que diz o verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, está com uma exclamação, na Bíblia de vocês, aqui também está. Por que está com essa exclamação? Ele está repreendendo o pai, chamando a atenção do pai. Ele diz: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Aqui o filho mais velho repreende o pai. Uma demonstração de desonra pública na frente das pessoas. Ele desonrou também. O que Jesus está dizendo aqui é que todos são pecadores. Todos desonram os pais. Desde aquele que escolhe a libertinagem e aquele que está dentro do templo, conhece a verdade, conhece os princípios, mas só obedece ao pai ou a Deus para esperar alguma coisa em troca. Para ter que cobrar depois de Deus. Eu fiz isso, e aí? E a sua justiça comigo? Eu sou servo fiel. Pecou do mesmo jeito. Orgulho, religiosidade, dureza de coração. Assim como o filho mais novo, esse filho peca, demonstrando que ele tinha mais interesse nos bens do pai do que no próprio pai. Ele servia com expectativa de recompensa. Olha o que diz no versículo 30. Mas quando volta para casa, o que o filho diz? Mas quando volta para casa, esse seu filho, ele não chama, quando volta para casa, o meu irmão. Não é meu irmão. Não tenho parte com ele, porque ele agiu com um pecado muito grande. Esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas no novilho gordo para ele. Quando ele diz esse seu filho, ele está demonstrando que ele desejava que o pai agisse com justiça e penalidade, ao invés de compaixão e misericórdia. Ele se sente juiz, ele queria julgar o irmão. Esse seu filho. No livro Deus Pródigo, Tim Keller diz, presta atenção: porque pecado não é simplesmente uma transgressão de normas, mas é colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. É o que esse filho estava fazendo. E é o que muitos de nós também fazemos. Principalmente se a gente tem um tempo de caminhada na igreja. Principalmente se a gente tem um tempo longo de conversão. A gente quer ser senhor e juiz daqueles que estão chegando, talvez sendo acolhidos, abraçados. Não acha justo, a gente quer ser juiz, não acha justo que haja amor para o perdido que está chegando.
E a gente pode ser Senhor e Salvador de duas maneiras. Nosso ser Senhor e Salvador de nós mesmos. Duas maneiras. Olha o que Tim Keller diz. Uma é transgredindo todas as leis morais e definindo por conta o próprio caminho a seguir na vida. A outra forma de ser Senhor também de nossas vidas é cumprindo todas as leis morais e sendo extremamente bom, mas sempre para cobrar algo de Deus depois. O versículo 31 diz: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Olha aqui, essa festa é sua, esse boi gordo também é para você. Tudo que eu tenho é seu. O que Jesus está dizendo é que Deus aqui está dizendo para os seus filhos: o que eu tenho é de vocês. Só que a religiosidade, assim como com esse irmão mais velho, também em nós pode nos tornar cegos para a graça de Deus. Porque a gente vai entrando numa rotina de que o que vale é o que a gente faz para que Deus nos abençoe. Daqui a pouco a gente está acreditando até em salvação pelas obras. E não mais pela fé. A religiosidade impede de nós nos deleitarmos na graça, no perdão de Deus. E a gente acaba se tornando até juiz de nós mesmos. Porque quando a gente cai num pecado, a gente acha que a gente não pode mais ser nem perdoado. Que a gente não tem um Deus que possa nos perdoar. E a gente acaba que não perdoa nem a nós mesmos, por causa dessa religiosidade entranhada. A religiosidade para este filho mais velho impediu ele de dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. O filho mais novo falou isso, mas o filho mais velho não disse isso. Porque faltou arrependimento para esse filho mais velho. Faltou ele se entregar a Deus. Faltou ele abraçar o irmão quando chegou. O verso 32 diz: mas nós, o pai falando, tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É essa alegria que nós temos que ter no nosso coração. Diferente desse filho mais velho, mas nós temos que celebrar com o perdido que volta. Nós temos que acolher o perdido que vem, que chega. Temos que amar, temos que conduzir nos caminhos de Deus, temos que orar, temos que realmente dar a nossa vida em favor do nosso irmão. Não é exagero, está nas Escrituras. O maior amor tem esse, que dá a vida pelo irmão. Olha aqui o que o pai está dizendo no versículo 32. Este seu irmão. Este seu irmão. O pai aqui não está falando, esse meu filho. Não, ele está retrucando o filho mais velho. Ele é seu irmão. Quando ele fala, esse teu filho. Aí vem o pai e fala, esse seu irmão voltou. E por isso nós celebramos. Por isso nós festejamos. Por isso nos alegramos. O boi gordo a ser sacrificado, o melhor, geralmente era separado para o sacrifício. O que Jesus está dizendo é: o Pai sacrificou o melhor para que você tivesse acesso a Ele, para que você participasse dessa festa com Ele. A vontade do Pai aqui está clara. Devemos nos alegrar ao fazer parte do reino. Do reino que quem é Senhor desse reino é o Deus pródigo, o Deus que doa, o Deus que não se apega ao que tem, mas doa o amor, a compaixão para aqueles que se arrependem e se entregam a Ele, decidem se entregar a Ele. Celebrar com esses que chegam, celebrar com aqueles que retornam para a presença do Pai. É isso que nós temos que celebrar. Deixar a nossa religiosidade, conservadorismo de lado. Às vezes nós temos que não deixar que isso cegue a graça de Deus que está na nossa frente. Celebrar com cada um que retorna. Agora, vocês prestaram atenção? Diferente da parábola da dracma perdida
Diferente da parábola da ovelha perdida, esta parábola, ela não tem um desfecho. Na dracma perdida, é encontrada a dracma e a celebração, né? Vai falando do arrependimento, da ovelha perdida, foi, voltou, encontrou, deixou os 99 e foi, voltou com a ovelha perdida, né? A ovelha perdida retornou. As parábolas tiveram desfechos, essa não teve. Terminou com um coração endurecido de um filho e não teve um prosseguimento na parábola. Ela terminou como aquela série que te prende, para você ver o que vai acontecer na outra. 3 horas da manhã. Vou assistir o último episódio, preciso dormir. Aí acaba aquela série. Você fala, não, vou ver só o comecinho do outro, só para ver o que aconteceu, né? Aí você vai emendando e vai emendando. É assim que essa parábola termina, sem desfecho. E aí, o que aconteceu depois? E é assim mesmo que ela termina. E o próximo capítulo dela é hoje. Essa parábola não teve um desfecho, porque ela tem uma continuidade nas nossas vidas. E quem vai fazer parte desse capítulo hoje são vocês. Quem vai fazer parte desta parábola hoje somos nós aqui. Nós é que vamos decidir se nós ainda vamos continuar sujos, aonde nós nos encontramos talvez, ou vamos cair em si, lembrar que na casa do Pai não tem só alimento, mas tem graça, tem amor, tem compaixão, tem perdão. Ou se nós vamos também quebrar hoje a nossa religiosidade aqui. Anos de evangelho, conheço a palavra, li a Bíblia de capa a capa não sei quantas vezes, mas me tornei talvez um juiz. Talvez eu acho que a salvação das pessoas depende do que eu julgo o que acontece com ela. Esquece desse Jesus e desse Deus pródigo aqui. Talvez hoje nós nos encontremos em uma dessas. Talvez o pós-moderno ou o conservador, né? Talvez encontramos até polarizado, mas hoje isso vai terminar, porque o capítulo continua hoje dessa parábola. O pré-requisito, queridos, para receber a graça e o perdão de Deus, é só você saber que precisa dela. Só saber que você precisa dela. Só reconhecer que sem o perdão não há como continuar. Sem essa graça, sem esse abraço, sem essa veste do Pai sobre nós, não dá para continuar.